Midsommar é o novo filme do diretor Ari Aster, o diretor norte-americano que ficou conhecido internacionalmente por causa do sucesso que foi o filme Hereditário, lançado ano passado no mundo todo. E, assim como Hereditário, Midsommar também vai dividir opiniões. Hereditário foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, talvez o filme de terror que eu mais gostei do ano passado. Porém, eu sei que é um filme que divide bastante opiniões, mas não necessariamente de um jeito positivo. Quem gostou do filme gostou muito, quem odiou, odiou demais. E Midsommar provavelmente vai causar o mesmo efeito, tá causando o mesmo efeito. E eu acredito que tá dividindo ainda mais opiniões do que Hereditário, porque Midsommar é um filme um pouco mais complicado de digerir, um pouco mais artístico, com uma proposta parecida, porque assim como Hereditário, ele também vai tratar sobre rituais e seitas, mas de uma maneira muito mais intensa e muito mais imersiva dentro daquela história. Midsommar, de fato, pode ser um filme considerado um pouco mais cansativo para a maioria das pessoas. Assim como Hereditário, Midsommar também é um filme que narra um drama familiar com um pano de fundo de terror e horror e bizarrices. Na verdade, como o Ari Aster já falou em algumas entrevistas, Midsommar é um filme sobre término de relacionamento e sobre como você lidar com um término. Porém, não que isso seja um spoiler de Hereditário, se é que é possível dar spoiler de um filme que já foi lançado há mais de um ano, né? Enquanto em Hereditário o suspense deixava o culto todo às sombras, você não via e não entendia, e o pano de fundo estava realmente no pano de fundo da história, e tudo se revelava mesmo num clímax grande lá no terceiro ato, em Midsommar tá tudo exposto, tá tudo na sua cara, à luz do dia, literalmente. E sim, o filme se passa basicamente 90% durante o dia. Mas enquanto todos os acontecimentos, o culto, os rituais ficam expostos para você sob a luz do dia, o peso, o drama familiar, a parte filosófica e a parte psicológica da história tá bem nas entrelinhas. Resumidamente, o filme conta a história de uma menina, na perspectiva dessa menina, da Dani, que tá lidando com um trauma muito difícil na vida dela e, ao mesmo tempo, o relacionamento dela tá em ruínas, assim. Ela tá fazendo de tudo pra manter o relacionamento funcionando, mas o namorado dela parece que não tá pensando na mesma forma. Como ela tá precisando lidar com esse trauma, com essa grande perda que aconteceu na vida dela, o namorado acaba levando ela pra uma viagem dele com os amigos para estudar rituais de solstício do verão numa cidadezinha no interior da Suíça. Não era uma viagem que os dois iam fazer juntos, mas ele acaba levando ela também. Esses amigos são antropólogos, eles estão fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre rituais de solstício de verão e eles decidem ir para essa comunidade, para esse vilarejo no interior da Suíça, porque um desses meninos veio desse vilarejo, morou lá a vida inteira e foi para os Estados Unidos para estudar. Esse culto é inspirado em várias tradições nórdicas, né? Tem bastante coisa de runa, o que eu achei muito interessante. Tem uma pegada bem puxada para mitologia nórdica no geral, escandinava e tal. Então esse culto meio que funciona se baseando nessa mitologia, mas criando uma religião, uma seita completamente nova. E aí a coisa fica louca, a coisa fica muito louca, mas ela não escala muito rápido, não. Diferente de Hereditário, que quando as coisas vão acontecendo, tudo acontece num ritmo muito acelerado. Em Midsommar, o Ari Aster toma o tempo dele, ele vai devagar, ele vai te climatizando dentro daquela história e fazendo tudo parecer muito real e tudo muito possível de acontecer. Até porque os personagens estão ali para estudar, então cria mais um motivo para eles ficarem mais tempo em vez de simplesmente virarem as costas e irem embora quando as coisas começam a escalonar. Bom, mas apesar dessa intro gigante, esse vídeo não é exatamente para dar minha opinião, nem fazer uma review sobre esse filme. Eu gostei, com ressalvas, mas eu gostei mais lembrando dele, pensando nele, refletindo sobre ele, do que na hora que eu tava vendo mesmo. Eu gostei enquanto eu tava vendo, mas não tanto quanto eu gostei depois que eu refleti sobre a história. Esse vídeo, na verdade, é pra levantar curiosidades, como vocês devem ter visto no título, e coisas que vocês provavelmente não sabiam sobre Midsommar. Eu me inspirei para criar o roteiro desse vídeo num artigo da revista The Insider. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então se vocês se interessarem e quiserem se aprofundar um pouco mais no que eu vou falar nesse vídeo, vocês podem clicar e acessar, tá muito legal, vale muito a pena ler. Então, vamos lá? Happy Midsummer! Skål! Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, obviamente, porque eu vou falar curiosidades sobre o filme, então se você ainda não viu, é melhor você pausar aqui se você se importa com spoilers, tá? O Ari Aster criou esse filme, escreveu esse filme para conseguir superar o fim de um relacionamento. Quando ele estava escrevendo o roteiro desse filme, ele realmente estava passando por um término e estava tentando lidar com ele. Então ele escreveu esse roteiro meio que na perspectiva da Dani, como se fosse ele, para lidar com esse término, para conseguir superar esse fim que ele teve nesse relacionamento que foi um pouco conturbado. E se a gente vai para pensar nos acontecimentos do filme, meu Deus, o seu relacionamento foi bem conturbado, né, Ari Aster? Pelo amor de Nosso Senhor. Thor. Inclusive na cena final, onde os 9 sacrifícios são colocados dentro do templo e o templo pega fogo,
na verdade colocam fogo no templo. É meio que uma analogia àquela ideia de que a gente coloca todas as lembranças de uma pessoa ou de um ex-namorado dentro de uma caixa e coloca fogo pra se livrar daquele passado, sabe? Só que de uma forma muito mais extrema, né? As pinturas que aparecem de pano de fundo pro filme contam uma história e, na verdade, até funcionam como um foreshadowing do que vai rolar no filme. No apartamento do Christian, por exemplo, logo no começo do filme, a gente vê uma pintura do artista Mupan, e é um quadro com um dinossauro gigante devorando tudo. E o quadro se chama, essa série de pinturas desse artista se chama Dino Assholes, né? Que seriam, tipo, assholes idiotas, dinossauros idiotas. Faz meio que uma analogia ao que o Christian é, né? Um personagem que, de certa forma, é bem babaca. Além disso, também tem uma pintura do artista sueco John Bauer, que mostra uma menina com uma coroa de flores beijando um urso. Isso remete, obviamente, à ideia final do filme, onde o Christian é sacrificado vestindo uma carcaça de urso. Dessas referências que não estão diretamente enquadradas na narrativa, tem também aquelas exposições bem claras de uma história sendo contada. No começo do filme, por exemplo, tem uma arte que praticamente conta o filme inteiro, do começo ao fim. E ela fica em tela por uns 10 segundos, então dá pra você realmente ver tudo que vai acontecer no filme. Além desse momento, também tem a cena onde eles estão andando, onde os personagens estão andando, do espaço onde a seita tá instalada, e eles passam por uma história, parece uma história em quadrinhos, pintada no mural de tecido, que mostra praticamente tudo que acontece com o Christian e com aquela personagem, né, a Maya, que se apaixona por ele, faz um feitiço, um ritual ali com sangue de menstruação pra fazer ele se apaixonar por ela ou ficar obcecado por ela de alguma maneira. O filme foi, obviamente, inspirado, pelo menos a parte artística dele, visual e a atmosfera, no filme O Homem de Palha dos anos 70. A proposta dos filmes é bem parecida, apesar de, no caso de Midsommar, a ideia do filme ser uma forma de você lidar com o luto e também com umas outras coisas que eu vou falar mais pra frente. Isso diferencia um pouco do Homem de Palha. O filme é claramente inspirado em várias coisas e faz referências em vários momentos ao Homem de Palha. A começar pelo final, ironicamente, a cena onde colocam fogo no templo. No filme Homem de Palha tem isso também. Uma cena bem icônica, quando os personagens da seita colocam fogo no Homem Gigante de Palha. Enquanto no Homem de Palha, o outsider do culto morre queimado dentro do Homem de Palha, em Midsommar, o Christian morre queimado dentro de uma carcaça de urso num templo. O folclore nórdico serviu claramente de inspiração para a parte mitológica do filme. Se em Hereditário o Ari Aster trabalhou meio que com conceitos da Goetia dentro do ocultismo, em Midsommar ele trabalha bastante com a mitologia nórdica, a começar pelo próprio alfabeto de runas, né? Que é um alfabeto antigo e bastante conhecido naquela região. Além disso, ele também trabalhou com outras coisas, assim, com outras ideias dessa mesma mitologia. Por exemplo, os rituais de tortura, mas eu vou falar isso já já. Antes eu vou voltar pra falar das runas. Dá pra interpretar muita coisa da história vendo as runas, né? Cada personagem parece que tem uma runa no seu hobby, dá pra ver isso claramente, assim, os personagens principais e centrais da história. A Dani, por exemplo, tem uma runa num formato de R no roupão dela, no ritual final, que representa aventura e jornada. O que pode simbolizar o jeito que ela passou a encarar o relacionamento dela e também a lidar com o trauma dela, o grande trauma e a grande perda que ela teve logo no começo do filme. Já a outra runa do outro lado do hobby simboliza o dia, o despertar. O que, além de fazer uma rima muito cômica com toda a temática do filme, né, que se passa em grande maioria durante o dia, também mostra com esse despertar da Dani para essa nova família que ela vai abraçar, que é a família da seita que recebeu ela. Já na roupa do Christian, durante o ritual que ele faz com a Maya lá, né, com aquela garota, tem uma runa com uma flecha apontada para cima, que pode simbolizar a vontade dele e o desejo dele de se sacrificar. Um desejo que meio que foi conturbado ali por causa da substância que ele tomou, de todo o entorpecente que deram pra ele e também de toda a energia daquele lugar, né? E isso é bem irônico, já que sacrifício não é uma coisa que ele aprendeu no relacionamento dele, né? Se dar em prol de outra pessoa não é algo que combina muito com o Christian. Mas, além das runas, como eu falei, também tem toda uma inspiração na mitologia nórdica e nos rituais nórdicos. Por exemplo, naquela cena onde a senhora mais velha da seita, o senhor mais velho também, se jogam do penhasco, o Ari Aster se inspirou num ritual que realmente existia, chamado Atestupa. Posso estar pronunciando isso errado. Esse ritual nórdico, as pessoas cometiam suicídio quando elas estavam se considerando velhas e cansadas demais e sem vontade de permitir que outras pessoas cuidassem delas. Tem também uma outra runa muito interessante, que é o formato da mesa no almoço, antes dos anciões da vila se matarem. Essa runa representa a tradição e passagens de rituais. Na entrada da vila, inclusive, você vai ver essa mesma runa, só que ao contrário, invertida.
Já a runa que está simbolizada dentro do templo final da história, aquele templo que pega fogo, que queimam, na verdade, representa um presente, uma oferenda, que é literalmente o que acontece, né? Midsommar, na verdade, é inspirado em um festival que acontece no mundo todo e principalmente no Brasil. Sim, esse ritual de solstício de verão é comemorado em vários lugares do mundo, mas principalmente pelo povo nórdico. Porém, a Igreja Católica se apropriou desse ritual e dessa festa e deu a essa festa o nome de Festa de São João. Então, aqui no Brasil, essa festa não acontece no solstício de verão. Essa festa não acontece no solstício de verão, acontece no solstício de inverno. Mas a gente comemora aqui também, inclusive com uma coisa que tem bastante no filme, que tem bastante nessa comemoração no mundo inteiro, que é a fogueira. Pula fogueira, né? Todo mundo já pulou fogueira uma vez na vida, obviamente sem todo o paranauê ocultista bizarro, de um ritual louco, mas todo mundo já pulou fogueira uma vez na vida. O Ari Aster se inspirou em alguns casos reais de sacrifícios que ocorreram no mundo e de rituais que ocorreram no mundo em algumas cenas do filme. Vocês lembram da cena onde o Josh, o personagem que realmente foi pra lá pra fazer uma tese, estudar os rituais de solstício de verão, vai dormir com tênis, vestindo um tênis da Nike, numa cor inclusive azul, azul clara? Aquela cena foi inspirada num caso real, em imagens de um caso real, do culto do Heaven's Gate, um culto que se fundou e se tornou bem popular nos anos 90 e que acabou causando a morte de uma dezena de pessoas dentro de uma casa, num suicídio coletivo. E essas pessoas foram encontradas mortas, elas cometeram suicídio, e elas foram encontradas com o corpo todo coberto e apenas com os pés pra fora. Uma foto que se tornou bem popular de uma delas usando um tênis da Nike, mais ou menos no mesmo modelo do tênis que o Josh estava usando naquela cena. Então ele se inspirou, o diretor se inspirou nesse acontecimento bem trágico e bem tenso dos anos 90. Quem não conhece essa seita Heaven's Gate, era uma seita fundada e formada por pessoas que acreditavam que ETs e aliens eram divindades que voltariam para a Terra para buscar as pessoas que os seguissem, né? Mas para que isso acontecesse, as pessoas precisavam morrer. Então elas cometeram suicídio para encontrar essas divindades que elas acreditavam ser reais. Outra inspiração em algo real que o diretor usou foi a inspiração em torturas vikings, né? Bem populares naquela região. E uma dessas torturas era abrindo as costas de uma pessoa e tirando os pulmões dessa pessoa para fora, prendendo em extremidades enquanto a pessoa ainda estava viva. E essa tortura a gente pode ver numa cena do filme, onde o personagem do Simon é encontrado pelo Christian nessa exata posição. Para quem ficou curioso, esse método de tortura e de execução era conhecido pelos vikings como Blood Eagle, águia ensanguentada. Então, agora vamos para a parte principal dessa lista de curiosidades, que é a real interpretação do filme, além dessa visão sobre o término de relacionamento que o filme levanta. Mas pra gente chegar nela, a gente precisa antes falar um pouco de um dos personagens que aparece sutilmente no filme, que todo mundo achou que era algo gratuito e simplesmente gráfico, mas que pode ter um significado muito maior. É o personagem Ruben, menino que tem algumas deformidades físicas, que aparece em alguns momentos pintando e desenhando as runas e acrescentando letras àquele alfabeto, né? Que inclusive um dos anciões fala isso, né? Que Ruben é responsável pela comunicação direta com os deuses, porque ele é o ser mais puro daquele vilarejo. E ele diz isso justificando que é porque o Ruben é filho de uma relação incestuosa, né? De pessoas com o mesmo sangue, de irmãos, de pessoas muito próximas. Por isso ele seria mais puro e por isso o sangue dele seria mais limpo. Por isso ele estaria num contato mais próximo com os deuses. O diretor Ari Aster comentou algo quando ele estava falando sobre esse filme. Ele não deu uma interpretação certa sobre a história, que eu acho muito legal, mas ele falou uma coisa. Ele falou que quando a gente olha, principalmente pra parte mais mitológica da Suíça ou dos países ali escandinavos e de pessoas que seguem isso à risca, as pessoas seguem de uma maneira muito conturbada, de se apegarem a conceitos interessantes e legais da mitologia nórdica, que realmente são os conceitos reais, eu acredito, da mitologia nórdica, porque ela trabalha com uma ideia muito de luta, de guerra e de inclusão também. As pessoas interpretam de uma maneira errada e acreditam que elas precisam ser extremamente puras para serem valorizadas, né, para serem dignas dos deuses. E o diretor comenta isso, ele fala como é conturbado a gente ver hoje pessoas que levantam essa supremacia da pureza nessas regiões e como isso é bizarro. Ele fez esse comentário sobre essa onda de supremacistas brancos em alguns lugares da Europa, e o que dá a entender é que esse filme também critica isso diretamente, com o personagem do Ruben. O Ari Aster disse exatamente isso, eu vou ler pra falar exatamente da forma que ele falou. Se a gente considerar a história daqueles países, é uma sociedade muito fechada. E o que isso quer dizer?
Tem coisas acontecendo na Suíça e na Suécia agora que já aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Bom, acho que ficou claro uma das interpretações bem fortes do filme e por que eu acredito que esse filme pode ser colocado inclusive ao lado dos filmes do Jordan Peele, nessa nova leva de terror com uma pauta social, o que eu não acredito que seja uma nova leva, porque eu acredito que filmes de terror bons sempre fizeram isso, sempre tiveram uma abordagem de alguma maneira, de uma crítica ou uma sátira ou uma análise social de alguma forma. Sim, eu acho que a gente pode começar a colocar o Ari Aster dentro dessa categoria se ele continuar a trabalhar os filmes dele dessa maneira de horror, sabe? Um horror gráfico, um horror visual, um horror com conceitos bem diferentes, uma linguagem bem própria, mas que também levanta esse tipo de discussão. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, não esquece. Não esquece de se inscrever também no canal, caso você ainda não seja inscrito. E recomenda esse vídeo pros seus amigos, por favor, não esquece, tá? E só pra matar uma curiosidade minha, vocês preferem Hereditário ou Midsommar? Qual dos dois filmes vocês gostaram mais? Beijo, tchau!